Porque a pessoa, quando ela busca o aconselhamento, quando ela busca a cura, quando ela busca o acompanhamento, ela precisa saber o que ela está buscando. Ela precisa querer. E quando ela quer, ela tem que querer primeiro para si próprio. Isso é extremamente importante. Então, por exemplo, a pessoa que busca, e você trabalha na área de família, você sabe disso, vem a pessoa e fala assim, o que você quer? Restaurar o meu casamento. Mas por que a pessoa quer restaurar o casamento dela? Só para fazer a esposa feliz? Ou só para evitar um divórcio? Não, ela quer um ganho pessoal com isso. Olha, você entendeu? Então é essa questão do ganho pessoal no sentido da motivação. A pessoa, se ela está disponibilizando a fazer algo, se ela está se levantando para se esforçar e fazer além daquilo que ela tem feito, ela precisa buscar uma compensação. E essa compensação, a gente não pode muitas vezes, nesse primeiro momento, né, que a gente está falando do ganho pessoal, colocar a coisa muito centrada em Deus. Não, a pessoa chega em um determinado momento que ela está olhando, é para o seu umbigo mesmo. Essa horizontalidade do Evangelho. Exatamente. Né? Eu estou olhando para mim. Por que eu quero consertar essa situação? Porque eu não estou dando conta dela, eu não estou feliz com ela, isso não está me satisfazendo. Entendeu? Isso é ganho pessoal, Serginho. E isso precisa, entendeu? Ficar muito claro. Isso nessa relação ajuda de ajuda. Na estima da pessoa, porque ela precisa disso. Exatamente. Para que a estima dela né, venha a ser Por exemplo, uma os autoestima homens, mesmo. naturalmente, nós homens, né, o sexo masculino, nós necessitamos em um relacionamento de afirmação, né, e de respeito. Não é verdade? Então, isso faz parte. Desejar isso não tem nada de errado. Não. Isso aí faz parte do ganho pessoal. Eu tenho que... Isso é uma característica que o homem já foi criado assim. Ele já foi criado como questão de ele trazer o respeito. Então, esse ganho pessoal, muitas vezes a pessoa chega lá para a gente tratar, por quê? Porque ela perdeu todo o respeito pela família, pela esposa, por todo mundo, e ela vai ter que resgatar isso, que é o respeito novamente, né? E ela sendo resgatada, ela pode voltar a ser respeitada por esse ganho pessoal. Porque ela vai trazer isso de volta. Mesmo num casamento mesmo. Né? Sim. Mesmo que a gente entra num casamento para fazer o outro feliz, mas você quer ser feliz. É lógico. Fazendo o outro feliz, automaticamente você vai ser. Claro. Você quer ser Até também. porque também, quando fala desse ganho pessoal e em relações... Quando Jesus, indagado a respeito de qual seria o maior dos mandamentos, ele disse, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então você tem que ser feliz primeiro. Isso Se passa, né, essa identidade. Saudável primeiro. Né? Realizado primeiro, Como é que com você seus vai objetivos. incentivar uma pessoa se você não está amando a si mesmo? Como você vai passar isso? Não tem como não. A pessoa está para baixo. Então ela tem que ter esse ganho pessoal mesmo para ela poder até lidar com as pessoas, lidar com um líder e tudo, ele tem que ter esse ganho pessoal. Eu fico pensando nessa circunstância específica que nós estamos falando. Né? Quer dizer, imagina assim, Davi, ele saiu com a motivação de obedecer o pai, que o pai pediu para ir lá. Ele não sabia nada do que estava acontecendo lá. Eu fico pensando assim, às vezes conosco surgem situações assim, né? A gente vai lá, de repente você vai ministrar, ou vai pregar num lugar, e de repente você não sabe nada que Deus já, em bom sentido aqui, armou, preparou para aquele dia. Né? Então, de repente, a gente se surpreende com o que Deus faz através da gente, não é? Eu disse, puxa vida, né? A gente só está cumprindo uma direção, um chamado, que é pregar, que é ministrar, que é... seminários que a gente faz, né? Que a gente chega lá, não sabe nem o que... Porque Deus já preparou alguma coisa lá. O que está lá. Então, foi exatamente como Davi, ele foi assim, na maior tranquilidade, chegou lá, se deparou com aquela situação e disse, não, eu não aceito isso, esse cara está afrontando meu Deus, né? Não aceito ele isso. Ele não pensou, talvez inicialmente, em Israel propriamente, na nação, mas ele pensou o quê? Na motivação dele era o quê?
Deus. Deus. Não é verdade? Agora, só uma perguntinha. Ele já tinha sido ungido por Samuel? Já havia sido ungido. Ele já tinha unção. Agora, sido, uma outra questão interessante com relação a esse ganho pessoal e que a gente precisa ficar muito atento é quando, a gente começou a comentar isso, quando a gente faz do ganho pessoal a única ou a principal motivação. Então a gente não pode... Aí já vai para o outro tema. Exatamente. Nós não podemos estar pensando que o ganho pessoal será a nossa principal ou a única motivação e que nem tudo aquilo que é prometido se cumpre. É verdade. No caso de Davi, aquilo que foi prometido não foi automaticamente cumprido. Não, por exemplo, não mesmo. Não foi. A família ficar livre de impostos. Davi, quando foi perseguido pelo próprio Saul, que o prometeu isso, teve que levar o seu pai e sua mãe para fora da nação de Israel, porque eles correriam riscos de serem mortos e perseguidos, assim como Davi estava. Então, aquela promessa de ficar livre de impostos acabou se tornando uma promessa de perseguição. Com relação à sua filha em casamento, Davi realmente casou-se com Mical lá na frente, mas ele teve que pagar um outro preço, que foi o preço dos prepúcios dos filisteus. Né? E isso sob uma cobrança também ainda velada ali de Jonathan, né? Sim. Jonatas, né? E sem contar que depois, quando Davi foge, essa mesma Mical é dada como esposa para outro, pelo mesmo Saul que prometeu dar a filha para Davi, que matou o gigante. Então, se a gente fica focado apenas na questão do ganho pessoal, a gente corre o risco, né, de não ver esses ganhos pessoais que a gente idealizou serem realizados, né? E não vai ser automático, não, né, Guerra? Não. Tem algumas coisas que vão demandar derrubar outros gigantes. Mas isso não tira o peso, né, da motivação pessoal na hora de você se levantar. Né? Então, é isso aí. Eu estou aqui com a palavra de Deus porque a nossa telespectadora, a Hélia, ela voltou trazendo a referência, né? Em 1 Timóteo 2,15 diz assim: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, esse é a tua área mesmo para responder. Pois é, e até esclarece mais ainda, porque aqui está falando do comportamento de uma mulher, apenas do comportamento dentro de uma condição natural daquela que era a igreja naquela época. Então, se você olhar aqui para cima, vai dizer assim, o 11, a mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Ou seja, porque aqui estava estabelecendo o contexto de uma liderança espiritual do homem, para que não fosse ali quebrado esse princípio. Ao longo do tempo, isso foi quebrado pelo lado ruim e pelo lado bom, onde nós temos pastoras, inclusive aqui a pastora Carol é uma pastora e ela tem ensinado as suas ovelhas, não é isso? Sim. E depois vem falando, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Ou seja, porque estava claro desde o jardim do Éden, o seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Não é isso? Exatamente. Então Deus estabeleceu uma funcionalidade dentro do lar, por consequência disso, isso iria para a igreja, mas aqui não diz a respeito necessariamente da salvação. Não fala de salvação. Né? Não tem então é hora de você, se Deus não te conferiu o privilégio de ser mãe biológica, é hora, Hélia, de você ser mãe espiritual, gerar outros filhos e até, quem sabe, você e o seu marido, que eu me esqueci o nome dele aqui agora, de vocês, quem sabe, né? Eu não sei os planos de vocês, mas quem sabe uma adoção. Porque nós fomos todos adotados por Deus, porque não éramos necessariamente para sermos filhos. Não é a nossa linhagem, mas Deus foi lá e nos tomou e nos adotou como filho, né, em Cristo Jesus. Ok, Hélia? Então aqui o texto só nos esclarece que não diz respeito à salvação.
Ao contrário, diz respeito é só um comportamento, né, que deve ser observado pela mulher, quando diz aqui, será preservada através da sua missão de mãe, é o quê? Aí está estabelecendo ali, permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Então fala só do padrão comportamental que as queridas irmãs devem ter aí, e até estas, né, que ainda não puderam ter os seus filhos biológicos. Não é isso, meus pastores? É isso mesmo. Senão, assina embaixo. Tudo que você disse. Então estamos juntos. Estamos juntos, misturado. Hashtag estamos juntos, mixado. É isso aí. Mas voltando aqui sobre o ganho pessoal. Por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, o Paulo ele faz uma série de colocações que nos mostram, né, sobre isso. E ele culmina no texto quando ele diz lá, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós estamos no tempo de Copa do Mundo. Os jogadores, além dessa glória, vamos dizer aí, trazer a cultura grega para cá, do Olimpo que eles querem, na verdade é isso, né? eles querem também um ganho pessoal nisso, porque eles têm um ganho pessoal. É a imagem, Sim. que ele vai estar gravado pelo resto da vida como alguém que disputou uma Copa do Mundo, que é a glória para um jogador. Eles vão ganhar um prêmio, uma premiação financeira também. Sim, que, por exemplo, pessoal. A seleção brasileira, inclusive, já discutiu isso já previamente. Sim. E vai ser um dinheirinho bonzinho, considerável, né? Com certeza, o ganho pessoal, por exemplo, para eles é o próprio o passe deles se torna mais valorizado porque foi campeão, não é? Então, assim, os jogadores vão ter um valor de mercado maior, enfim, existe ganhos pessoais com isso, é óbvio. E sem falar na própria glória que eles vão ter de ser reconhecidos, a fama, essa coisa toda. E isso fala a respeito de uma coroa corruptível. Isso é corruptível. Que isso passa, porque, por exemplo, esse jogador que hoje é um semideus, em alguns casos, Deus, aí, né, esses jogadores, amanhã depois eles aprontam uma besteira aí, fazem uma bobagem, essa glória também ela se corrompe. A gente sabe que isso está relacionado com idolatria, né? Então, assim, a gente sabe que isso tem consequências, mas de uma certa forma eles têm ganho pessoal. Mas o apóstolo Paulo ele já estabelece esse outro contraponto. Nós, porém, a incorruptível. Incorruptível. Porque o ganho pessoal de estar na obra do Senhor, mais importante é, como o pastor Márcio sempre coloca, eu quero fazer Deus sorrir. E aproveitando o gancho, o que o pastor Márcio também fala, né? O melhor lugar para se estar é fazer a obra do Senhor. Em contrapartida também, se não é o seu lugar, vai ser o pior lugar para você estar, né? Sim. Mas é o melhor lugar para você estar, é a gente fazendo a obra do Senhor. Então existe recompensa, existe galardões que estão nos céus, a gente não consegue mensurar, porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, né? Mas que existe uma recompensa. Sim, existe. E a Bíblia toda ela é falada sobre, ela menciona esses ganhos pessoais, né? Que até nos motivam, porque nós também somos motivados por esse lado negativo. A questão do próprio eu, né? A nossa formação emocional nem sempre ajuda, muitas vezes até atrapalha. Com certeza, até atrapalha. Outra coisa também que na questão da salvação, nós temos um ganho também, que nós ganhamos o Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Então isso aí, né, isso é um motivo assim de muita alegria, a gente saber que o próprio Deus habita dentro de nós. Eu vejo que todos nós, assim, nós temos, falando nós cristãos, nós temos um ganho sobrenatural que eu entendo que chama-se a esperança. Não é? Sim. É uma esperança de dias melhores, uma esperança de uma vida eterna, uma esperança de na cidade de ouro, a esperança de estarmos face a face com o Pai. Enfim, é uma de governar com Cristo. Então, eu vejo que essa esperança, que é um ganho pessoal que todos nós temos, aqueles que estão em Cristo Jesus, que é algo sobrenatural, é que quando ela está viva dentro de nós, porque essa esperança, quando a pessoa não nossa está perspectiva natural muda, né, nossos olhos naturais.